Shalom a todos, Boker Tov, Tzaharim Tovim, Erev Tov, Laila Tov. Dependendo da hora que você for assistir ao vídeo, sejam todos bem-vindos nos caminhos da Torá Sharon. Eu sou a Sharon. Nós vamos falar hoje de Metzorah. Nós falamos de Tazria, agora nós vamos falar de Metzorah. São duas parashiot estudadas na mesma semana, duas porções estudadas na mesma semana. Eu resolvi separar os vídeos aqui. Agora, eu vou utilizar os aromas da Torá, o livro Aromas da Torá, do Rabino Moshe Tamim, tá? E nós vamos falar quase que, não sei se é explicitamente ou implicitamente, mas nós vamos abordar aqui o capítulo 14, do versículo 1 ao 7, ali no comecinho. Mas, ao estudar o livro aqui, porque é o objetivo sempre trazer, né, um autor ou um sábio, enfim, e discorrer sobre a interpretação dele de determinada parte ali, né, de algum estudo, seja ele sobre as parashiot, seja sobre outros. Hoje, em especial, nós temos muita familiaridade com esse assunto. Nós aqui do canal, isso significa eu e vocês. Porque nós fazemos o treinamento de não fazermos Lashon Hará, fazermos Shmirat HaLashon, estamos aprendendo sobre isso, percebendo que é um pouco mais profundo do que simplesmente falar mal do outro e tudo mais. Então, nós vamos abordar de uma maneira um pouco diferente e vamos poder colocar aqui algo que é muito importante nos dias de hoje, que as pessoas falam muito, mas pouco fazem, ou de repente a gente não faz porque não entendeu exatamente o que isso quer dizer. O nome dessa palavra é que a gente faz, mas não faz, parece utopia, mas não entende que é uma coisa, mas é outra, enfim, o nome dela é empatia. Nós entendemos que empatia é quando uma pessoa chega para você ou você chega para alguém e diz assim, sei muito bem o que você está passando, eu entendo. Ou você diz assim para a pessoa, ai, se coloque no meu lugar, e aí você vai entender, e a pessoa diz sim, eu vou me colocar no seu lugar. Eu estava gripada eu fiquei uns 2, 3 dias gripada. Eu continuo com o meu nariz um pouco entupido, eu tenho tosse, continuo tomando meus melagrião, um chazinho e tudo mais, dói um pouco para tossir, dói a garganta, dói isso, dói aquilo. Você se colocou no meu lugar? Você sentiu o que eu senti, ou o que eu estou sentindo? Você ficou gripado porque eu estava gripada? Você ficou mesmo gripado? Essa é uma diferença clara quando nós começamos a falar. Uma coisa é você dizer, eu me coloco no seu lugar, se coloque no meu... Outra é você passar exatamente a mesma coisa. Embora um pouco diferente, porque um é um, outro é outro, vai receber, vai interpretar, vai sofrer aquele acontecimento de maneira diferente, mas ainda assim é muito mais fácil quando você passa pela mesma coisa que a pessoa. Então, a empatia é um pouco mais profunda do que parece, né? É uma mania nossa de dizer, se coloque no meu lugar. Não, fique como eu, gripe como eu, sinta o que eu senti. Aconteça com você o que aconteceu comigo, não é se colocar no meu lugar, né? Na outra parashat, se eu não me engano, eu toquei naquela ideia de quando a gente empresta alguma coisa para alguém e diz, cuide como se fosse seu. Não, errado. Cuide da coisa que eu estou te emprestando como se fosse minha mesmo, porque é o que estou te emprestando. Alguns enfoques errôneos, equivocados que a gente faz de vez em quando. Neste momento, o povo está passando por um novo problema aqui, né? A Torá, ela aborda um outro problema aqui, um problema prático, um problema visível, um problema problemático, não é? E são as perebas, não é? Já que algumas pessoas, né, a maioria dos lugares vai traduzir tzarat como lepra, nós entendemos que não é hanseníase, nós entendemos que não é psoríase, mas nós não entendemos o que é, não é? É alguma coisa que já não acontece mais, ou realmente não se conseguiu entender o que era, ou realmente ele era completamente espiritual e não tendo mais o templo, não tendo mais, enfim,
não se sabe o que era. Então nós resolvemos aqui, com a nossa opinião sempre um pouco exagerada e os pitacos e os achismos, a chamar a Tsarat de pereba. Então, esta pereba acontecia nas paredes, acontecia nas roupas, acontecia no corpo, acontecia, né, na pele, acontecia na barba, nos cabelos, né, nos pelos, até mesmo nas pessoas calvas. Cada processo, cada pereba, cada lugar era uma interpretação um pouco diferente, tinha as chagas e tudo mais. Era necessário que o sacerdote fizesse um exame ali, examinando ele saberia. Nós percebemos, a grosso modo, rapidamente, até às vezes sem um grande estudo, que a casa ficava doente. Então nós já conseguimos entender que a nossa casa fica doente. Nós temos as nossas energias, tudo aquilo que acontece dentro de 4, 5, 18 paredes, elas repercutem nas pessoas que estão dentro da família, nos seus ânimos, na sua saúde, e aí tudo que decorre disso, até mesmo na parnassá, no sustento, na felicidade e tudo mais. A nossa casa pode ficar doente, não é? Por isso que nós prezamos tanto, zelamos tanto o Shalom Bait. Então, eles entram nessa fase, nesse processo de compreender isso. Quando nós falamos de empatia, nós precisamos sentir, não o que o outro sentiu, nós precisamos ter o mesmo acontecimento do outro. É a única maneira de nós entendermos quase que por completo o que o outro passou. E ainda assim não, porque nós somos indivíduos, né? Individuais, somos diferentes na maneira de responder as coisas. Outra coisa que é o nosso trabalho sobre Lashon Hará, que nós vamos entender que quando nós somos maledicentes, nós depreciamos uma pessoa, nós prejudicamos uma pessoa, nós deixamos a vaca Lashon Hará, aquela poeirinha. O que acontece aqui, além de nós não termos tido empatia porque não fizeram isso conosco, quando nós estamos fazendo isso, nós acabamos isolando a pessoa, porque você deprecia ela, ou alguns ali vão se afastar, porque você prejudica ela pode perder o emprego, ou nem ganhar, ou até mesmo um relacionamento, você estraga tudo ali, não é? Nesse momento, quando existia aquela punição, né? Porque fica uma coisa, é uma punição. Nós entendemos que a pessoa ela era isolada para que ela não passasse essa doença, essa pereba, tsarat, para os outros. Mas esse é um modo bem físico e bem raso de compreender ou de interpretar, que significava muito mais do que isso. Quando a pessoa ela fazia a maledicência, quando ela era uma lachonarenta, ela sofria a punição quando desenvolvia tsarat, ela era isolada das outras pessoas, isolada da sua família, isolada, tirada fora dos acampamentos, não é? Então nós vamos entender, e por que eu estou dizendo isso? Porque ela era associada a problemas espirituais, e principalmente o Lashon Hará, né, a maledicência e tudo que vem de Lashon Hará é o que era associado a esta pereba. A tsarat era o principal motivo, a principal causa, não é? Então, a consequência de você ser maledicente, prejudicar uma pessoa, é isolar esta pessoa. A causa disso, a consequência disso para ele era ser isolado. Então, aquela pessoa que faz isso, ela deve ser, né, ademoestada, né, criticada, crítica negativa construtiva, nós estudamos sobre isso. Ela deve ser publicamente exposta, dependendo da gravidade, nós também já vimos isso. Então ela vai sofrer na pele, né, na pele, literalmente na pele e não literalmente na pele, é a mesma consequência, porque a causa disso
que a consequência será ela ter o mesmo o que aconteceu com as pessoas que ela falou mal, por exemplo. Ela vai ser isolada. E aqui a empatia consegue realmente cumprir o objetivo de sentir o que o outro está sentindo. Tua dor, minha dor, dói em você, dói em mim. Aquelas histórias do coração, do I love you, que da boca para fora é tão facinho de falar, mas tão difícil de fazer. Aqui eles eram isolados mesmo. Aqui nós entendemos uma empatia de verdade. Vai ficar gripado que nem eu fiquei. Bem gripadinho, bem entupidinho. Aí você pode ter uma noção, uma menção do que a pessoa está passando. Então nós queremos falar nesse sentido da empatia e nesse sentido de Lachonará, da causa, né, da doença e da sua consequência. Eu continuo tomando chá, vamos fazer então a brahá do chá, do chazinho. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shekol nihya bidvaro. Esse é um chá de cidreira, mas continua sendo com mel. Como eu vou seguir a risca, como eu venho dizendo para vocês com relação a um autor, a um sábio, a um livro, nós então vamos ler sobre Metzorá do Moshe Tamim, do Rabino Moshe Tamim. E eu já vou dizendo para vocês que tem uma história aqui que é meio nojenta e tem a outra história que não é nojenta, mas é um pouco hipócrita, e por isso eu resolvi realmente ler esse ensinamento, e nós vamos fazer a nossa crítica construtiva mediante o que nós aprendemos sobre Lachonará. Então nós vamos começar. Vamos ler o capítulo 1, versículo 1 ao 7, para entrarmos nesse tema aqui. E o Eterno falou a Moshe dizendo: esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Ele deverá ser trazido ao sacerdote. E o sacerdote sairá do acampamento, e o sacerdote verá, e eis que a chaga da lepra foi curada do leproso. E o sacerdote ordenará e tomará para aquele que será purificado 2 pássaros vivos, puros, e pau de cedro, carmesim e isopo. E o sacerdote ordenará e degolará um pássaro num utensílio de barro sobre as águas de uma nascente. E tomará o pássaro vivo, o pau de cedro, o carmesim e o isopo, e os molhará juntamente com o pássaro vivo no sangue do pássaro degolado sobre as águas da nascente, e aspergirá sobre aquele que há de se purificar da lepra 7 vezes, e o purificará e soltará o pássaro vivo sobre a face do campo. E nós vamos falar sobre isso conforme Moshe Tamim. O Rabino Moshe Tamim. Vejam que antes mesmo do estudo do livro, nós já tiramos aqui o objetivo maior de eu estar aqui hoje falando com vocês, que é nós compreendermos esse negócio da empatia e nós compreendermos que toda causa tem uma consequência, porque toda consequência teve uma causa. Nada acontece por acaso. O que existe são as coincidências, mas o acaso não. Então, se há uma consequência, por certo, houve uma causa. Quando nós tomamos remédio, como quando eu fiquei agora muito gripada, quando nós tomamos remédio, para tratar alguma coisa do nosso corpo físico, nós estamos, como o nome já diz, remediando alguma coisa ali. Nós estamos tratando de uma consequência, não é? Para que nós entendamos qual é a causa, nós temos que fazer muitos exames, nós temos que ir a fundo. Quando as perebas, quando os problemas, as dores, elas são espirituais, é um pouco mais difícil. Então a pessoa procura o psiquiatra, ele enche ela de remédio, procura a terapeuta que enche de pergunta ou vai ficar falando coisa. Às vezes a pessoa é supersticiosa porque ela não é Bnei Noach, nem judeu, então ela tem superstições, faz umas coisinhas
aqui, faz umas coisinhas lá, né? Às vezes tenta até falar com mortos, faz um monte de coisas assim no desespero, não compreende que quando nós falamos de algo espiritual, a causa é muito mais profunda. E se ela estiver em algum lugar de nosso alcance, se ela estiver em algum lugar de nosso alcance, este lugar é dentro de nós, não é fora de nós. Então nós tomamos o remédio para remediar, para cuidar daquilo que está agudo em nós ali, mas nós precisamos ir muito mais profundamente para achar aquilo que está crônico, não é? Então, quando você está treinando sobre Lachonará, algo ali, como, olha só, como é bom, como nada é por acaso. Tazria é aquela, as leis de pureza, com relação a dar à luz, né? Tazria da mulher, nós vamos falar da circuncisão e tal. E eu direcionei no estudo do Likutei Sirot, vou deixar aqui no final, né, na tela final, vou deixar Tazria para você assistir se não assistiu. Nós demos um enfoque aqui com relação ao Likutei Sirot, que foi uma compilação nas lições da Torá pelo rabino Jonathan Sacks, pegou lá os discursos do Rebbe e fez a sua interpretação ali. Sobre virtude inata e sobre aquela virtude adquirida. Nós sabemos que o Lachonará pode ser uma virtude inata. Sabe quando você nasce? Aquela pessoa que não fala mal dos outros, aquela pessoa que é bondosa, aquelas pessoas que por natureza não são lachonarentas, que por natureza são muito puras mesmo. Conhece alguém assim? Se você conhece, grude nela, porque essas pessoas só trazem coisas boas para nós. Mas também tem aquelas outras que não nasceram assim. Talvez seja o nosso caso esse. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos tratar aqui de ter uma virtude adquirida pelo treinamento, com o treinamento de não fazer Lachonará, não é? Com o treinamento, nós vamos, com o esforço que a virtude adquirida, ela é mediante o esforço, e nenhuma é mais ou menos importante do que a outra. Nós vemos que quando as pessoas estavam com o tsarat, quando o sacerdote percebia que não tinha jeito, passa 7 dias, vê na parede, passa 7 dias, vê na roupa, passa 7, a pessoa não faz chuvá, não é? E ela chega na última consequência, ali é quando você prejudicou todo mundo já. Com relação a Lachonará, você já acabou com a vida realmente de alguém e está acabando com a sua, porque flecha é um bumerangue, você vai atirar a flecha, mas vai voltar no bumerangue para você. Quando a pessoa fazia tchuvá, e essa tchuvá, este arrependimento, este nome arrependimento, na verdade é escondido do grande objetivo que é retornar ao status quo, de quando você não falava mal, é retornar a Hashem. Não é? Quando a pessoa fazia isso genuinamente, ela se livrava da pereba, não é? Ela se livrava de tsarat. Então foi muito importante nós entendermos que quando nós falamos lá de virtude, agora aqui nós vamos entrar nessa parte do assunto com relação à empatia, com relação a se colocar realmente, não no lugar do outro, mas se colocar, viver o que o outro viveu, não é? Para que você possa realmente entender essas coisas sobre tsarat. Eu vou ler então sobre Metzorah. Já lemos o capítulo, né? Do versículo 14, do versículo 1 ao 7. Devemos entender melhor o processo descrito acima. Esse acima que ele diz é o capítulo que eu li. Porque a purificação do leproso inclui sacrificar um pássaro, derramar o seu sangue e em seguida mergulhar um pássaro vivo naquele sangue antes de soltá-lo para sobrevoar o campo. Agora olha só, eu comecei a falar para vocês aqui o porquê que eu estava falando aquilo lá e esqueci o que eu estava falando. O que eu estava falando é o seguinte, antes mesmo de nós lermos aqui, perceberam como nós já conseguimos trazer para os dias de hoje, talvez até muito mais do que o próprio texto aqui? Era isso que eu queria dizer. Perceberam como é de hoje? Perceberam como às vezes esquece de Sarat por um momento e imagina algumas outras coisas, algumas coisas que a gente acaba produzindo no fígado, por exemplo, algumas coisas que a gente acaba produzindo nos pulmões, algumas coisas que não estão diretamente associadas a algo físico, alguma causa que você tenha provocado, mas algumas coisas espirituais.
ali, era isso que eu queria dizer, que nós já conseguimos trazer para os dias de hoje esta paraxá com muita facilidade, porque ela está nos nossos dias o tempo todo. Que bom que não tem mais tzrat, né? Mas que pena que também não tem, porque nós poderíamos ver e compreender que esse é o momento de fazer tshuva, esse é o momento de nós produzirmos aqui causas que tenham como consequências positivas, então causas boas. E a começar com tratar o semelhante como gostaria de ser tratado. Bom, o que nós vamos trabalhar aqui é a analogia e a explicação que ele dá, por que a oferenda era assim, né? Por que o trabalho ali era esse, né? Com pássaro e tudo mais. É isso que nós vamos entender agora. Podemos responder por meio da seguinte história. Vou contar a história agora e vou utilizar o nosso ensinamento do Hafetz Haim, uma lição a cada dia, sobre Lashon Hará, para fazer uma crítica admoestativa, uma crítica bondosinha para todos os lados dessa história. Vamos ler a história. Bom, vamos então com a história. O rabino de uma yeshivá telefonou para um jornalista e informou que um grupo de jovens da instituição em que ensinava foi fazer um passeio durante o recesso escolar. O rabino liga para o jornalista. Os jovens agiram de forma imprudente e acabaram se colocando numa situação de perigo, demandando o acionamento do serviço de resgate. O rabino explicou que não era a primeira vez que tal grupo agia dessa forma inoportuna e desonrava o nome de Deus, e que, portanto, ele julgava correto publicar os seus nomes na imprensa, de modo a advertir estes e outros jovens a não se comportar daquele jeito. Então o rabino ligou para o jornalista e disse: não aguento mais, esse povo vai lá, só apronta, coloca em risco todo mundo, enfim, eu quero publicar. Lembram que desculpe. Lembram que nós falamos no nosso trabalho de não fazer Lashon Hará, que primeiro você chega para a pessoa própria, depois para o líder, depois para não sei quem, depois para a mãe, para o pai, depois para o professor. Nós vamos subindo de escala até o momento de que não há mais como nós vamos publicar. Então lá dentro de uma comunidade a foto da pessoa, que nem o melhor funcionário do mês, né, ganha um destaque, coloca um quadrinho na parede. Aqui é o contrário, aqui você coloca um quadrinho na parede e aponta o dedo, e aquele lá é um lachonarento. Ou ele se emenda, ele se resolve, ele se conserta ou está fora. Ele chegou nesse ponto de que o jornalista deveria fazer essa publicação. O jornalista concordou com a estratégia, aceitou a sugestão e preparou o artigo. Momentos antes da publicação, o redator recebeu um telefonema. Era o rabino, pedindo ao repórter que suspendesse o lançamento da matéria, pois ele descobrira que o seu próprio filho era um dos jovens daquele grupo. Já entenderam, né? Então ele queria que tirasse, né, não fizesse mais aquele artigo, porque o filho dele era justamente um dos que estava junto com este povo que ele estava querendo delatar, que ele estava querendo que publicasse, denunciasse que estavam fazendo coisas erradas. Pois, o jornalista recusou prontamente. Afinal, a relação entre o rabino e o seu filho não era motivo para suspender a publicação daquela importante advertência. A advertência é importante. Eles eram repetitivos no acontecimento, recorrentes. Então já estava na hora de ser publicado, de ser mostrado para todo mundo, para evitar próximos problemas, não é? Então aquele relacionamento só porque é o teu filho, eu não vou fazer, tá? O rabino insistiu muito e o redator persistiu firme na decisão. Foi somente quando o rabino implorou ao jornalista que imaginasse que o seu próprio filho poderia ser um daqueles adolescentes, tá? Naquela situação, naquele momento, então, estivesse naquela situação e que a matéria
fosse suspensa. Muitas pessoas, nesse caso, o que ele fez? Ele mandou ele se colocar no lugar dele, né? O rabino disse, imagine se fosse um filho seu. Então o jornalista pensou, bom, eu acho que, né, sendo meu filho, me coloquei nesse lugar. Aqui tem várias críticas e nós vamos criticar, nós vamos admoestar para que nós aprendamos. Nós não vamos criticar o autor de maneira nenhuma, porque ele é maravilhoso. Nós não vamos criticar este rabino, aquele rabino. Nós não vamos criticar o jornalista. Nós não vamos criticar o adolescente. Nós vamos criticar, nós vamos fazer uma crítica construtiva mediante o nosso estudo de não fazer Lashon Hará, com o seguinte fator aqui. Quando aquela frasezinha assim, que a gente fala, que é chula também, né? Eu gosto dessas bem cotidianas, que é pra gente entender bem. Quando a pedra dói, né? Nos seus sapatos, a pedra está dentro dos seus sapatos, seu pé dói. Você não imagina como é que é o do outro. Então você não sabe como é que é a dor ou a pedra do sapato do outro. Somente porque tinha um filho seu, você deixa de fazer aquela demonstração, aquela crítica, aquela publicação que é importante para o bem comum, porque o seu filho está lá dentro. Avise seu filho em casa, converse com seu filho em casa e continue firme na sua decisão. Porque não é passando a mão na cabeça do seu filho que você vai ajudá-lo, muito menos a coletividade. Por outro lado, o jornalista também pode imaginar, porque ele quis agora tanto retirar, parar para pensar ali, poxa, e se fosse meu filho? Eu vou pensar 2 vezes, talvez eu retire este artigo. Ele pode ter este pensamento, mas, a meu ver aqui, o maior criticado aqui é justamente este que quis que tirasse por conta de ser seu filho. Nós não podemos fazer essa separação. A lei divina, a lei do país a gente sabe que é uma confusão, né? A lei dos homens é confusa, não há muita justiça, mas a lei de Deus, ela serve para todos. Midá keneged midá, medida por medida, não interessando se é seu filho, se é você, se é sua nora, se é sua sogra, se for a sogra, de repente, bom, não importa quem é igual para todo mundo. Nós somos filhos de Deus, do mesmo Deus, e Ele é um. Então Ele não vai ter várias leis para vários tipos de pessoa. Ele é uma só. E ela se chama Midá keneged midá, é medida por medida. É ação-reação. Muitas pessoas que praticam maledicência sobre os seus semelhantes possuem justificativas lógicas para fazê-lo. Porém, certamente, não o fariam caso elas mesmas estivessem naquela posição e sentissem o mesmo que os difamados. Aqui nós entramos no problema da doença lá, tá? Eu quis dar essa história aqui, mas na verdade nós criticamos todos. Eu acho até que eu critiquei mais aqui o que ele está defendendo do que não. Tem que ser igual para todo mundo. Então, quando alguém estava lá, isolado, quando alguém faz Lashon Hará, ou alguém é muito orgulhoso demais, acaba isolando as pessoas porque falou mal delas, né? E alguém ali acreditou na sua fofoca, na sua maledicência. Ele deve ser isolado na mesma moeda, na mesma medida, midá keneged midá, para que ele sinta realmente no coro. Não para que ele diga, eu me coloco no seu lugar. Vai lá e se isola, fica isolado, isola essa pessoa. Mas isso é uma punição, puna essa pessoa. Puna essa pessoa em nome do relacionamento coletivo importante, de pureza, de redenção futura. É tudo coletivo, não trabalhe por você. Trabalhe pelo coletivo. E o único jeito de fazer isso é servindo a Deus. É a única maneira. Bom, dessa forma, podemos explicar, e aí ele vem explicar do pássaro, e eu achei muito interessante e nós precisamos saber. O pássaro vivo representa o caluniador, enquanto o pássaro sacrificado simboliza o difamado. A Torá busca ensinar ao falante de maledicência que é necessário refletir antes de agir. Lembra? Pensamento, fala e ação. Mergulhar no sangue do seu semelhante, sentir o sofrimento que lhe será causado e assim evitar a prática da difamação.
Como seria bom se todo mundo sentisse antes de acontecer, antes de tomar exatamente o mesmo veneno. Acaba sendo necessário tomar o mesmo veneno. Aí ele tem um subtítulo aqui que diz: afaste-se do mal e pratique o bem. A Torá traz o processo de purificação do leproso. E ele vai expor aqui aquela parte onde começa: e o sacerdote ordenará e tomará, tá? Até o fim. O Talmud Arahim 16b explica que o sacrifício do leproso era realizado com pássaros, pois, nas palavras de Deus, isso é o Talmud, tá? Ele realizou um ato de papaguear. Então, trará um sacrifício que papagueia. Embora não fossem papagaios, tá? Ficou estranho, mas é como está aqui. Surge, então, a pergunta: se o fofoqueiro traz as oferendas para, por meio delas, refletir e cessar o hábito prejudicial de papaguear, por que somente uma das aves é sacrificada e não as duas? Os nossos comentaristas explicam que a Torá não pretende que o fofoqueiro pare de falar por completo, mas que suspenda o uso de palavras nocivas representadas pelo primeiro pássaro, que é aqui o caluniador, e introduza expressões agradáveis e cordiais simbolizadas pela segunda ave. Dessa forma, o segundo pássaro não é sacrificado e, pelo contrário, é libertado sobre a face do campo. Aqui é interessante porque nós vamos lembrar que quando nós estudamos sobre a maledicência, sobre não fazer lashon hará, nós sabemos que nós podemos, numa situação específica de lashon hará, que alguém vem, que alguém nos traz, nós podemos modificar completamente o assunto, né, daquilo que era negativo para algo positivo. Nós falamos, inclusive, sobre quando a pessoa chega e diz: sabe, fulano, ele é um marceneiro, ele faz um trabalho exemplar, o seu preço é bom, é um artista. E vem aquela outra pessoa que está por ali, maledicente, e ela diz assim: mas é um péssimo pai, mas não vale nada, é um marido terrível. Você não quer casar com o marceneiro, você simplesmente está falando que o serviço dele é bom, a pessoa vem e coloca uma negatividade ali. Vamos trabalhar o contrário. O contrário, então, quando alguém vem e diz: sabe, fulano, ele é um mau pai, ele é isso, e você conhece, claro que você tem que conhecer o lado bom dele, porque se ele não vale nada mesmo, então que se lasque e vá aprender a ser gente. Mas você conhece algo positivo dele, então, e às vezes até você não conhece, mas quanto custa dizer: pois é, mas de repente ele é um bom profissional, de repente ele não está sendo um bom marido porque está com alguns problemas. Tente olhar pelo lado bom, colocar uma positividade branda, carinhosa naquele monte de veneno que vem do outro lado. Isso é uma coisa que nós precisamos olhar também nesta parashá. Então ele vai dizer ali: primeiro, afaste-se do mal. De acordo com isso, podemos entender qual a ligação entre os assuntos de pureza e impureza, a proibição de adentrar o templo sagrado em impureza e a circuncisão com a lepra, né? Ele fez aqui um paralelo, na verdade ele fez uma comparação, né? A pureza e a impureza, a proibição de adentrar o templo sagrado e em impureza e a circuncisão com a lepra. É como segue: para alcançar o perdão em relação ao pecado da maledicência, primeiro é necessário se afastar do mal. Também já vimos isso, não é? E só então é possível se aproximar do bem. Você não vai conseguir trabalhar lashon hará, trabalhar um shmirat lashon, ter um silêncio qualitativo, se você continuar convivendo e não admoestando aquele círculo de pessoas as quais fazem isso. Você vai precisar se retirar. Infelizmente ou felizmente, é assim que tem que ser. Você se retira e quem fica isolado é aquela pessoa.
para que ela veja o valor que tinha em andar com você, em ser seu amigo, em estar no seu círculo. Não tem como ser diferente. Você primeiro precisa afastar o mal, para daí sim você poder se aproximar do bem e aproximar aquela pessoa do bem também, porque muitas vêm para o nosso lado, não é mesmo? A maioria, tá? Tem umas perdas, eu sei. Uma pessoa não pode blasfemar e acreditar que será perdoada por meio da oração e do estudo da Torá. Pelo contrário, primeiro ela deve corrigir o seu ato e só então as suas rezas e estudos serão bem quistos, porque não é um business, como nós já falamos 1000 vezes. Essa parte não é uma negociação. Fiz não sei o que pra você, me desculpe, ou simplesmente dei da boca pra fora, eu vou estudar aqui, eu vou estudar a Torá, e aí as minhas rezas e as orações, tudo são benquistas, eu não limpei o tapete, eu derramei ali Guaraná, eu não limpei o chão, eu não limpei o espelho, a janela, eu não limpei, eu não posso colocar nada de bom ali, porque está sujo. Aquela louça está suja. Eu preciso limpar, eu preciso lavar. Aí sim eu posso colocar ali dentro as brahot, não é? As bênçãos, né? As rezas, as teflot. Entende? As preces. Bom, assim podemos compreender a ligação entre os assuntos da porção semanal anterior, tá? Seria a pureza, a impureza e a proibição de adentrar o templo sagrado. O tema da circuncisão e a lepra, que é a ideia, não é lepra, é tsarat, é pereba, tá? O tema da circuncisão e da pereba, que é a ideia central da nossa porção. Apesar de que a mulher que deu à luz tenha a melhor das intenções, ao desejar trazer as suas oferendas ao templo sagrado, ela deve primeiro se purificar e só então tem permissão de adentrar no templo. O mesmo ocorre com a circuncisão. Os nossos sábios explicam que o Brit Milá prevalece sobre o Shabat. Essa é uma coisa bem importante de nós sabermos. Nós já falamos lá sobre aquela história do David, né? E a circuncisão, mas vamos falar aqui do Shabat. Enquanto o Shabat simboliza a santificação e a bênção, a prática do bem, né? O Shabat, e aqui você pode colocar tudo, o ciclo quando termina, o Shabat eterno, tá? O sétimo milênio, você coloca aqui no patamar que quiser. O Shabat é louvor, o Shabat é o bem, o Shabat é regozijo, tá? Ele representa o que é bom, é o bem. Tá? Não é simplesmente descanso, é o bem. Então, para você chegar ali no bem, você precisa primeiro limpar, né? Limpar a casa, arrumar as coisas, tudo mais, para aquele Shabat. Enquanto o Shabat simboliza a santidade e a bênção prática, né, do bem, a circuncisão por meio do corte do prepúcio representa a desconexão da impureza, o afastamento do mal. Não é porque ali é mal, porque não é bom, não é nada disso, tá? Um simbolismo extremamente importante para o povo judeu, né? Que encarou isso de uma maneira muito séria, compreendeu e entende que tudo que vem do desejo, tudo que é de desejo, tudo que pode ser lembrado, está ali simbolizado. As impurezas, né? Seja ela sexual, seja de gula, seja do que for, daquilo que é da parte animal da nossa alma, tá? É isso que significa, nada é sujo, entende, gente? Representa a desconexão, o afastamento do mal. Ou seja, apesar de a transgressão do Shabat ser mais grave do que o não cumprimento do Brit Milá, tá? Então, se você infligir, transgredir o Shabat, se você é um judeu, né? Se você é um Bnei Noach e já começou e cumpre o Shabat, tem que continuar, tá? Não desça pro play se você não souber jogar. Se jogar mal, então você fica no meio da estrada, tá? Não desce completamente. Mas se você cumpre o Shabat, né? Como o judeu cumpre o Shabat, como deve ser aquele que cumpre, então aqui é pior transgredir isso do que o próprio Brit Milá. Porém, ele vai deixar muito bem claro que a circuncisão que prevalece sobre o dia sagrado, pois o afastamento do mal antecede a prática do bem. Primeiro faz isso, que é mais importante no sentido de chegar no Shabat puro.
Então, por isso, se tiver um 8º dia de um bebezinho masculino, né, do sexo masculino, no 8º dia, no Shabat, sim, ele pode e deve fazer o Brit Milá. Não vai interferir no Shabat. Ou melhor, vai interferir no Shabat, mas pode. Desta forma, podemos incluir neste raciocínio o tema da Tzarat, da pereba. A impureza da Tzarat é a mais extrema, demandando que o pecador seja afastado dos 3 acampamentos como parte do processo de cura, afastando-se da maledicência e só então passando a usar as suas palavras para estudar Torá, rezar e cumprir os mandamentos divinos. Conta-se, aqui vem a história nojenta, mas como eu respeito, quando eu digo que vou ler tudo e é o sem achismo, nós vamos ler essa aqui. Vai dar nojo para quem não come carne, né? E como o porco fica muito pior ainda, nós vamos falar aqui de uma parte que não sei nem por que come, que é o quitute. Vamos ver então. Bom, conta-se sobre um rei europeu entusiasta da gastronomia, que viajava o mundo em busca de iguarias de diferentes culturas e religiões. Uma vez, ao chegar ao restaurante de um judeu, experimentou o típico kishke, intestino animal recheado com carne. Além de ser com carne, é intestino, né? O monarca adorou o quitute judaico e pediu ao seu cozinheiro real que solicitasse a receita do alimento para reproduzi-lo no palácio. Um tempo depois, por ocasião de um evento no castelo, o cozinheiro preparou a receita de quiche que aprendeu naquele restaurante judaico. Porém, na primeira mordida do alimento especial, o rei ficou enojado e correu para expelir a comida. O expelir a comida é para vomitar mesmo. Muito preocupado e confuso, o cozinheiro foi investigar o ocorrido. Constatando ter seguido a receita ao pé da letra, viajou até a casa do judeu e contou o que havia transcorrido. O judeu logo perguntou: "Você lavou o intestino antes de recheá-lo?" Ai... Após o cozinheiro negar a realização daquela etapa do preparo, o judeu continuou falando: "Todo o esforço da elaboração do alimento não vale nada. A mais deliciosa iguaria fica intragável e não há tempero que corrija o gosto do recheio se você não limpar primeiro a sujeira que há no intestino." Aprendemos daqui que para que as nossas orações e estudos sejam bem-sucedidos, devemos, antes de tudo, tomar cuidado com a nossa fala. Entenderam aqui como que é importante nós vermos de todas as maneiras, as coisas, como entra perfeitamente para os dias de hoje o Lashon Hará aqui, né? Essa maledicência sem freio, essa maledicência travestida de não tem problema nenhum, não foi minha intenção, qual é o problema de comentar, e como é igualmente importante para os dias de hoje entender que a palavra empatia não é exatamente o que nós utilizamos no nosso dia a dia, não é se colocar simplesmente no lugar do outro, é acontecer com você, porque você nunca será o outro. Às vezes, uma dor de cabeça em mim dói menos do que a dor de cabeça mesma que dói em você. Até mesmo os remédios são diferentes. Então a empatia é você estar passando pelo mesmo, é te acontecer igual ao que aconteceu. Então não vamos esperar acontecer algo horrível como aconteceu no outro, vamos ter empatia antes. Não vamos isolar o outro, não vamos ter a consequência de sermos isolados porque somos os fofoqueiros maledicentes do Jason, né? Não vamos fazer isso antes. Não vamos isolar o outro falando mal dele para não sofrermos a consequência.
E mais, não vamos fazer isso porque aprendemos a fazer o bem. Eu vi nesta parashat muito aprendizado. Eu gostei por demais, como sempre gosto. Não me lembro se o ano passado eu falei sobre isso, mas a empatia e o Lashon Hará caíram como uma luva. Agora tem uma história que é contada pelos sábios, que é uma história sobre o quinto Rebbe, de Lubavitch. O quinto Rebbe, agora eu não sei o nome do quinto Rebbe, que ele tinha um irmão, não é? Um irmão que era mais velho do que ele, mais velho do que o quinto Rebbe. E ele era menor em tamanho, em estatura, né, do que este que foi Rebbe. E ele, um dia, colocou o quinto Rebbe num buraco, né? Pegou e colocou a criança num buraco. O pai deles chegou e disse, mas por que você fez isso com o seu irmão? Por que você colocou ele num buraco? E ele disse, papai, não é justo, eu sou o mais velho, por que eu sou mais baixinho que ele? Então eu coloquei ele num buraco, agora ele que é mais alto do que eu, ficou menor do que eu, porque ele está num buraco. Muito ingênuo da criança aqui, muito ingênuo, muito, tá muito puro, não há uma maldade aqui. Já dá um indício, né, que vai ser meio ruim de negócio este irmão do quinto Rebbe, mas... não há uma maldade, há uma lógica. Já que eu sou mais velho, eu deveria ser mais alto. Então você, que é mais novo do que eu, que é mais alto do que eu, vou te pôr num buraco, aí nós vamos ficar par. E o pai dos dois disse, eu entendo você, meu filho, eu compreendo, eu concordo com você que deveria ser assim, mas não é. Então se você... que é mais baixo, mas que você quer ser mais alto do que alguém, aqui há uma metáfora muito interessante, melhor do que alguém, aparecer, você não deve diminuir o outro, é você que deve ficar no lugar mais alto, se coloque no lugar do bem, faça Shemirat HaLashon, seja generoso, não é? Não seja maledicente, tenha empatia, todas aquelas virtudes, não é? Que pelo jeito aqui não eram inatas, aquelas virtudes, adquira-as, seja grandão, não em estatura física, não é? Mas em estatura espiritual. Então nós não precisamos diminuir o outro para que nós pareçamos que somos maiores, sejamos nós maiores, não é? Do que o outro, ou iguais, ou melhores. E essa é uma ideia muito boa dessa história, não é? Essa é realmente muito boa. Outra história, não sei se eu conto mais uma história aqui, eu vou contar mais uma história aqui, que é do Turmus Rufus. O Turmus Rufus, ele era um filósofo, tá? E ele era politicamente assim famoso político romano, não é? Ele é da época do Rabi Akiva. E ele chegou para o Rabi Akiva uma vez e perguntou assim, quem é que faz melhores coisas? Não é? Quem é que faz melhores coisas, Rabi Akiva? É Deus ou são os homens? Obviamente, olha a pergunta, né, do Turmus Rufus. Olha a pergunta dele logo para o Rabi Akiva, para o nosso Rabi de abençoada memória. E ele já entendeu na hora qual era o objetivo do romano, que era exaltar ele mesmo, né? E aí o Rabi Akiva disse, os homens fazem as coisas muito melhor, né, do que Deus. Aí, tendo essa resposta, não era o que o romano queria, o que o romano queria era contenda, né? Queria perguntar ali e esperar o rabino falar que era Deus, e então, enfim. Aí ele diz assim, mas então por que é que, mesmo assim ele perguntou, por que os homens fazem a circuncisão? Deus não fez as coisas tudo perfeitinho, mesmo ele tendo respondido que quem fazia melhor era o homem. Deus não faz tudo perfeitinho, e por que o homem tem que ir lá e ainda fazer a circuncisão e tudo mais? Aí o Rabi Akiva diz sim, porque é o homem que faz as coisas melhores. Você veja que quando você olha para o trigo está lá, não é? Deus dá o trigo para o ser humano, mas é o ser humano que colhe, é o ser humano que moe, que faz todo o processo
dali ele vai fazer bolos, vai fazer pão, vai fazer biscoitos, é ele quem faz isso. Quando você escreve no papel, claro que nós não estamos falando nem de papiro, né, nem de pergaminho, mas quando você está aqui lidando, né, com papéis e tudo mais, quem fez este papel? Foi o ser humano. Deus deu a árvore, não é? Deu a árvore, o homem retira dali a celulose e ele vai fazer o papel. Então o homem faz melhor do que o ser humano. Quando existe o Brit Milá ali, uma criança que nem sabe o que está acontecendo, ela tem a chance de uma vida inteira de olhar e perceber o Brit Milá, não é? Deus deu aquela perfeição, mas ali ele pode lembrar que ele sempre tem algo que pode ser aperfeiçoado. Então, o Deus deu o ser ali como um ser completo, mas, não é? Também instituiu ali o pacto do coração, o pacto da língua, né? O pacto com Deus, o Brit Milá, a circuncisão, para que o homem se melhore cada vez mais. Então, os homens fazem as coisas melhores que Deus. Nós estamos num crescimento contínuo. Nós estamos numa construção, numa reconstrução, uma construção. Será que é reconstrução? É construção? O que é? Não é cocriação, tá? Isso eu digo que não é. Uma reconstrução do nosso ser todos os dias, a cada dia. A mensagem dessa Parashá é uma coisa que ela não acontece mais, né? Não existe mais isso fisicamente. Nós não sabemos se ela poderia ser atrelada a algumas coisas alérgicas. Alguns dias atrás eu estava pensando que certa feita nós não sabíamos há anos atrás o que era fibromialgia, por exemplo. Hoje nós temos isso como corriqueiro, é tratado tanto fisicamente quanto psicologicamente. A pessoa tem dores em todos os cantos, de repente não dói nada, de repente dói o cotovelo e aí dói lá a ponta do pé e ela está cheia de dores. Então existem alguns entendimentos que isso possa vir também espiritualmente, ser coisas que devem ser tratadas. Então nós estamos nos aperfeiçoando interiormente e exteriormente. Nós estamos cheios de trincas, entendem? Nós estamos cheios de trincas. Algumas já são cicatrizes, mas deve sair também a cicatriz. Mas nós estamos com a alma machucada, metaforicamente falando, com o corpo exteriorizando o que está acontecendo por dentro. Nós temos um trabalho muito árduo ali e que nós comecemos então com a nossa língua a tratar isso, colocando algo positivo no momento negativo, não fazendo maledicência, tentando trabalhar isso e nunca esquecendo que quando você admoesta, como ali esse fato do rabino, porque eu não gostei dessa atitude do rabino, só porque era filho dele, não é diferente de ninguém. Quando nós entendemos que admoestar é salutar, é importante, nós não vamos isolar aquela pessoa que nos admoesta, por exemplo. Né? Nós estamos no momento, vamos chamar de planetário, vamos chamar de mundial, vamos chamar de nacional, muito difícil, de muita separação. Ao invés de nós estarmos nos unindo, entendendo que aquele troço que é fica ridículo nessa hora, somos um, se separando dessa maneira, guerreando, discriminando, as pessoas falando uns absurdos ignorantes, sem nem conhecer, não temos a leitura, não sabem mais o cheiro de um livro, essas coisas. Então, é um momento de reconstrução, é um momento de olhar, é um momento de não se isolar, a não ser que seja para parar, meditar, entender, né? se corrigir, se consertar com Deus, para daí voltar para a sociedade, para o meio das pessoas. Tem muita mensagem aqui, muita mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado e que alguma coisa tenha servido para você. Tenha servido para você como pessoa, tenha servido para você como educador, tenha servido para você como Bnei Noach, não é? Como monoteísta e tudo mais. Que tenha te servido como ser humano, para que você melhore a sua vida e melhore a vida dos que estão ao seu redor, não é? Porque é coletivo.
Pode não parecer, mas é tudo coletivo. Se você faz uma bobagem aqui, repercute no coletivo de todo mundo. Se você faz uma coisa boa, repercute no coletivo de todo mundo. Tudo é coletivo. Enquanto nós vivermos para nós mesmos, no individualismo, no egoísmo, nós não vamos chegar nem aos pés dos mestres, nem aos pés, que eram os grandes sábios que viviam de altruísmo puro, serviam a Deus. Eles vinham por último. Nós não conseguimos nem sair do pedestal ali. Nós nem descemos do pedestal para começar a subir degraus, não é? Então eu espero que vocês tenham gostado realmente. Curta, comente, compartilhe com quem você quer que conheça esta interpretação aqui que eu dei, este entendimento aqui, que eu resolvi falar este ano. Vamos ler hoje o Salmo 3. Vamos ler o Salmo 3. Salmo de David. Quando fugia de Absalão, Absalão não é o mesmo Absalão, tá? Absalão, seu filho, o Eterno. Ó Eterno, tão numerosos são meus adversários, tantos são os que se levantam contra mim. Muitos são os que dizem de mim, para ele não há salvação do Eterno, mas tu, meu Deus, és um escudo a me proteger. És minha glória, a razão de se manter erguida a minha cabeça. Minha voz clamou ao Eterno e ele em seu santo monte me atendeu. Deitei e adormeci, mas acordei porque o Eterno me sustentou. Não temerei a multidão de povos que de todos os lados se juntaram contra mim. Levanta-te e salva-me, ó Eterno, meu Deus. Feriste o rosto de todos os meus inimigos e quebraste os dentes dos pecadores. A salvação provém do Eterno, que sobre teu povo recaia tua bênção. Amém, amém, amém. Até uma próxima oportunidade. Tchau.